Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus envolva todos nós nesse momento. Estamos aqui na Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante para mais uma atividade rotineira de todas as quartas-feiras. Em função da pandemia, agora nós estamos fazendo nossas transmissões virtuais, nossas palestras, e hoje nós teremos a oportunidade de ouvirmos e assistirmos através dos canais do Facebook e do YouTube da Sociedade Espírita Ponto de Luz, o nosso querido irmão Hélio Ribeiro, natural lá do Rio de Janeiro. Ele é presidente da Casa Assistencial Casa de Batuíra, na cidade de São Gonçalo. E o nosso querido irmão vai falar na noite de hoje do Dr. Bezerra de Menezes. A vida do Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor espiritual da nossa casa, da Sociedade Espírita Ponto de Luz. Então, vamos dar início, como de hábito em todas as nossas atividades, através de uma prece, a qual eu convido a todos para que, nesse momento, elevemos nossos pensamentos a Deus e a Jesus, buscando sintonizar com as pleiades mais altas da espiritualidade. E agradecer, porque nós temos muito a agradecer pela oportunidade de estarmos hoje reunidos virtualmente para assistirmos uma palestra que com certeza irá elevar o nosso padrão vibratório. Que Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe, possa estar conosco, intuindo e orientando o nosso querido irmão Hélio na exposição da noite. E na certeza de que Jesus, nosso modelo e guia, está sempre velando por nós, iniciamos as atividades da noite de hoje, rogando paz e luz. Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Convido-vos para lembrar de uma pessoa do qual a gente nunca pode esquecer por um motivo único e óbvio: gratidão. Gostaria de trazer algumas reflexões sobre uma figura ímpar na história do nosso Brasil, assim como também na história do movimento espírita. Dr. Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, conhecido lidador da seara espírita, mas que também trabalhou muito em nosso Brasil como um político correto, atuante, assim também como médico carinhoso, que dedicava a sua vida, o seu ministério de ser médico, a sua missão na medicina, como aquele que entendia que ser médico é ser um cuidador amoroso, que faz com que os seus pacientes possam redescobrir o caminho do equilíbrio. Dr. Bezerra de Menezes, nascido no Ceará, veio jovenzinho para o Rio de Janeiro para cursar medicina. Enfrentou muitas dificuldades, inclusive financeiras, mas conseguiu, laureou-se em medicina e, no período ainda do Império de Pedro II, começou a clinicar, atendendo a muitas pessoas. Descobriu e se encontrou com o Espiritismo através de um amigo que lhe doou o Livro dos Espíritos, no momento em que ele pegava um bonde puxado a burros do centro do Rio de Janeiro e ia para sua casa, na Tijuca, uma viagem que durava 1 hora naquela época. E ele se encantou com a leitura de O Livro dos Espíritos.
Lendo, ele descobriu que tudo aquilo que ele estava era algo que já era conhecido seu. Nada era novo. Tudo era conhecido seu. E aquilo trouxe para ele recordações da sua vida, recordações de seu compromisso espiritual, e ele tornou-se espírita. Naquela época ele já era um político atuante. Foi vereador, foi deputado, hoje deputado federal, e atuou no Parlamento do Brasil. Atuou de maneira muito acentuada na campanha abolicionista. Vivíamos ainda no período da escravidão, nos 350 anos de escravidão no Brasil, e Dr. Bezerra participou ativamente, encarnado, na campanha para a abolição dos escravos. Encontrou uma oposição severa, compacta e unida, que foi dos deputados iguais a ele, que sua grande maioria era composta por senhores de escravos, fazendeiros, e que não gostavam de ouvir falar naquilo que iria trazer a liberdade para a sua mão de obra gratuita, que eram os escravos. E o processo abolicionista foi num crescer tão grande, e que ele, Dr. Bezerra, através de pronunciamentos por ele feito na tribuna da Câmara Federal, hoje é Câmara Federal, e ele trouxe pronunciamentos interessantes, um inclusive que foi transformado em um livreto pela editora Lorenz, e que trata da experiência da província do Ceará, o ex-estado do Ceará, que 2 anos antes da abolição dos escravos em todo o território nacional, a província aboliu a escravidão e trouxe a experiência de como que a economia cearense não afundou com a abolição dos escravos. Que era possível assalariar os homens de pele negra e transformá-los em empregados, e que isso não iria trazer a derrocata financeira para ninguém. Esse livreto tem um nome muito grande, né? Como libertar os escravos e não trazer danos à economia brasileira. E ali, que foi o discurso dele proferido na Câmara, você pode observar como que um homem que participou ativamente de um período no Brasil, na história do Brasil, como que ele trouxe ali as experiências tão importantes, as suas vivências, tão, de maneira acentuada, falava da dor daqueles que passavam pela prova da escravidão. E trazia, através dos seus exemplos, a certeza de que o Brasil não iria sofrer. Ele participou ativamente das leis que antecederam a Lei Áurea, a lei da maioridade, ou melhor, a lei que trouxe a lei do sexagenário, que trouxe a liberdade para os escravos acima de 60 anos, e que eram poucos, porque muitos morriam antes. E também trouxe uma participação muito acentuada na lei do ventre livre, a lei que foi assinada no dia 28 de setembro. E com isso existe no bairro de Vila Isabel uma rua, Boulevard 28 de Setembro, em homenagem a essa data em que foi sancionada a lei que autorizava que as crianças negras que nascessem a partir daquele dia, elas eram consideradas completamente livres. Mas criou-se um problema. Criança livre e mãe escrava, como que eles iriam viver? E aí o deputado Bezerra de Menezes apresentou um projeto na Câmara para que fosse criado pelo governo federal em todo o Brasil casas dedicadas à infância, o que seria
um protótipo da creche pública para albergar as crianças negras que estariam livres e, ao mesmo tempo, presas, porque livres, mas a mãe escrava iam viver aonde? Mas o projeto não foi aprovado e aí não foi criada as creches para beneficiar as crianças negras, filha de escravas que estavam ainda na condição de escravas. E ele, no período em que Dr. Bezerra exerceu o mandato de vereador, ele foi eleito, porque a eleição era indireta, dentre os próprios vereadores se escolhia o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara era o prefeito da cidade. E ele foi o prefeito da capital do Império, a cidade do Rio de Janeiro. E na sua administração, ele trouxe para uma grande parte da cidade a água encanada, que não existia. E ele construiu um reservatório de água no bairro do Benfica, entalhado na rocha, um reservatório de água que é usado até hoje pela Companhia de Águas do Rio de Janeiro, a SEDAI, e que é um exemplo de um reservatório que a água fica lá dentro de uma rocha que foi toda ela trabalhada e construiu-se um grande reservatório na rocha entalhada por dentro, e ali, por a questão da própria gravidade, dali descia por canos e ia abastecer diversas residências daquela região. Esse reservatório de água, ele existe até hoje, funciona até hoje, e é considerada a joia da coroa da Companhia de Águas do Estado do Rio de Janeiro, a SEDAI, e que está lá aberta à visitação pública. É um reservatório no bairro do Benfica, e também divisa com São Cristóvão, que era naquela época um bairro nobre, onde tinha a própria residência do imperador na Quinta da Boa Vista. Mas o Dr. Bezerra de Menezes, como médico, ele doava de si. Pediu no mundo espiritual para não vir com uma abastança de dinheiro. Então ele tinha dificuldades financeiras. Casou-se, teve muitos filhos, a primeira esposa veio a falecer, ele casou com a cunhada, teve mais filhos, e ele passava pela prova da dificuldade financeira de tal forma que os filhos viviam numa simplicidade muito grande. Um de seus filhos foi acometido por um processo obsessivo muito grave. E ele dirigia a reunião mediúnica na Federação Espírita Brasileira, e de forma espontânea, ele pedindo em favor do filho que vivia na cama, imóvel, não falava, não se movia, e ninguém sabia se ele ouvia, se ele enxergava, também ninguém sabia. Um processo obsessivo muito cruel, que ele, como médico e como espírita, ele percebeu que não havia nenhuma presença de problemas de saúde, sim, era um problema obsessivo. Ele colocou o nome e endereço do filho na reunião mediúnica e veio o espírito comunicar. E durante várias reuniões, ele doutrinou o espírito que estava ligado ao filho, e o carinho com o qual ele atendia aquele espírito, o carinho era tão grande, o amor tão grande, que o espírito cedeu. Não conseguiu ficar no processo de cobrança, de tal forma que o espírito um dia disse para ele: eu vou abandonar seu filho, não aguento mais esses seus argumentos e estou convencido que devo deixá-lo, mas vou lhe alertar, vá embora. Vai embora para sua casa, porque eu me desligando dele, ele vai desencarnar. A ligação do processo obsessivo era tão grande, era tão encharcado pelo espírito do filho com o espírito obsessor, que o obsessor saindo, largando, desligando os laços que o ligava,
ao filho, o filho não suportaria, iria desencarnar. E acabada a reunião, o Espírito falou: vai embora para casa agora, se você quiser ver seu filho. E ele foi, demorou 1 hora da viagem, morava em um sobrado, e quando ele abriu o portão, a esposa aparece em cima da escada, no andar de cima, e diz: ah, Bezerra, chegaste tarde. O nosso filho acordou, sentou-se à cama e disse: diga para papai que eu ouvia todos os dias a leitura do Evangelho que ele fazia para mim. Eu acompanhava atentamente a explicação que ele fazia. Acompanhava as orações, mas não conseguia mover um músculo, não conseguia reagir. E com isso, eu agradeço muito ao meu pai. Levantou da cama, abraçou a mãe e veio a desencarnar. A mãe o colocou à cama e aguardou o Dr. Bezerra chegar. E aí fica a pergunta: mas se era filho, e se o Espírito falou que ao deixá-lo iria desencarnar o filho, o que o Dr. Bezerra levou adiante? A resposta vem através do próprio diálogo do Dr. Bezerra com o Espírito Cobrador. O Dr. Bezerra diz assim: eu prefiro ver 2 espíritos livres do que ver o meu filho preso a um leito de dor, sem se comunicar e sem viver. Com a liberdade dos 2, com o perdão incondicional, ele vai voltar a viver. Ele vai voltar, porque eu sei que a vida continua. Ele vai voltar até a liberdade que ele precisa. É um verdadeiro amor de pai. É o amor daquele que entende que a vida continua. É o amor daquele que não é egoísta de querer ter uma pessoa presa por um processo obsessivo cruel, mesmo entendendo que o perdão é o melhor remédio. Ele perdoou, conseguiu que o Espírito perdoasse o seu filho, e os 2 seguiram em paz para o mundo espiritual. Esse é um grande exemplo da vida do Dr. Bezerra de Menezes. E ele continuou com a sua tarefa na Terra, foi convidado a assumir a presidência da Federação Espírita Brasileira, num período muito difícil, onde havia uma grande divisão entre os religiosos e os científicos. Os religiosos entendiam que a doutrina espírita era uma continuação da fé católica. E aí mesclavam práticas católicas no espiritismo. E os científicos entendiam que a doutrina espírita era só ciência, que não tinha nenhuma conotação religiosa. Os 2 grupos se debatiam, o movimento espírita estava comprometido na sua difusão, no seu crescimento no Brasil, quando ele assumiu a federação pela primeira vez. Foram 2 mandatos. E ele resolveu não intervir falando, interviu trabalhando. E fundou o Departamento de Assistência a Necessitados, convidando médicos, advogados e outros profissionais para, de forma voluntariosa, atender as pessoas pobres, atender aqueles que nada têm. E com isso, ele deu exemplo do voluntariado. Deu exemplo de que, por mais penosa que seja a nossa existência, nós podemos socorrer e ajudar. De que, através da nossa capacitação, do modo como a gente age, nós podemos socorrer essas pessoas. Podemos nos doar. Sair de nossa ilha, do nosso eu, os meus problemas, os problemas dos meus, e começar a entender no outro um ser humano igual a você, filho de Deus, e que precisa de socorro, de ajuda. Pois bem, com o exemplo dele, inclusive doando-se, dedicando uma tarde na semana ao Departamento de Assistência aos Necessitados, clinicando junto aos enfermos que iam lá e gratuitamente eram atendidos, ele conseguiu pacificar o movimento espírita nascente, e com isso ele colocou em prática a bandeira que Allan Kardec levantou e que não deve nunca ser arriada.
fora da caridade não existe salvação. Então, praticando o bem, ele conseguiu aliar os dois grupos que se debatiam e, com a prática caridosa, trouxe a união para essas pessoas. Através do seu trabalho junto à Federação, ele trouxe diversas inovações e uma delas é o estudo sistemático da doutrina espírita, não como nós o conhecemos, mas de uma maneira mais acentuada, porque até então as reuniões eram só reuniões práticas de espiritismo. E ele trouxe, através do seu exemplo, o estudo metódico de O Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo. Dr. Bezerra, ainda encarnado, ele é autor de um livro muito interessante, editado pela Federação Espírita Brasileira, A Loucura sob o Novo Prisma, aonde ele traz a informação de que mais de 90% dos casos de loucura são de processo obsessivo. Fala de sua própria vivência, sua experiência com o filho que sofreu e traz ali diversos exemplos da ciência espírita e da ciência dos homens, de como que os processos de loucura devem ser tratados pela terapia espírita, passes, água magnetizada, os nomes levados à reunião de intercâmbio mediúnico, levado para a desobsessão, a evangelização dessas pessoas. Essa terapia foi seguida por diversos companheiros que o sucederam nessa lei tão especial e fundaram sanatórios espíritas em diversos locais do Brasil e do mundo, colocando em prática essa terapia espírita. O Dr. Bezerra, enquanto escrevia o livro, recebeu em sua casa, de forma anônima, que a pessoa não quis se identificar, uma mensagem foi colocada na caixinha de correios dele. Era uma psicografia assinada por Samuel Frederico Hahnemann, onde o Dr. Hahnemann, ele, da sua vivência, da sua experiência, ele que havia escrito uma mensagem no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele que dedicou a sua vida à codificação, à organização da ciência da homeopatia, Samuel Hahnemann se dirige ao Dr. Bezerra de Menezes e diz que ele está no caminho certo, que a sua pesquisa, a orientação, aquela verdadeira tese que ele estava escrevendo estava perfeita e dá algumas dicas para ele. Ele fica muito feliz, porque ele estava lidando com um dos espíritos que participaram da organização da terceira revelação de Deus aos homens, da revelação espírita. Então ele ficou muito feliz com a mensagem que recebeu de Dr. Hahnemann, Samuel Frederico Hahnemann. E o livro foi editado e serve como um norte para aqueles que são médicos, são espíritas e são lidadores da saúde mental. Vale muito a pena a leitura, principalmente para psicólogos e psiquiatras espíritas que precisam conhecer um pouco mais sobre os processos obsessivos, dos meandros através do qual a doença espiritual se transforma em doença psíquica. E o Dr. Bezerra continuou com seu trabalho grandioso. E quando ele adoeceu e ficou um mês em coma, os seus amigos, percebendo da miséria com a qual vivia a família, iam visitá-lo em coma, em casa, e colocavam embaixo do seu travesseiro doações. Era o dinheiro que era utilizado pela sua esposa para a compra de alimentação para os seus filhos. Deixou-nos o Dr. Bezerra de Menezes também um grandioso exemplo de que não devemos reclamar quando a situação financeira não estiver bem. Devemos acreditar de que Deus nunca nos abandona, que Deus não dorme, de que seu trabalho continua grandioso a nosso favor, onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, na situação que estejamos, Deus nunca nos abandona. O trabalho do Dr. Bezerra norteou o movimento espírita e, através
de sucessivas mensagens recebidas pelo querido médium Divaldo Franco, e que foram colocadas em diversos livros, em especial mensagens editadas pela Psicofonia no final das reuniões anuais do Conselho Federativo Nacional. Essas mensagens são de capital importância. São de uma importância fundamental para que possamos entender o trabalho grandioso do Dr. Bezerra de Menezes junto a nós. É um pai amoroso. É uma criatura que trabalha incessantemente, mesmo podendo estar fora da ambiência do planeta Terra, convidado que foi pela Mãe Santíssima a trabalhar em outros orbes. Ele pediu à Mãe do Céu que continuasse na Terra, trabalhando em favor daqueles que sofrem, daqueles que choram. E o seu exemplo ficou de tal forma que várias casas espíritas em todo o Brasil e fora dele têm ele como patrono, tem ele como espírito que lhe dirige de maneira muito especial. E para encerrar, eu gostaria de dar um pequeno testemunho de sua atuação, de sua vibração tão especial. Eu, como médium, nunca tive a oportunidade de receber nenhuma mensagem dele. Não me sinto digno disso. Mas sinto a sua influência, sinto a sua presença, a sua doce presença, a sua doce influência. E num trabalho desenvolvido em conjunto pela Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, a Associação Jurídico Espírita do Brasil, a AGE Brasil e a ABRAME, Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, fui como porta-voz do movimento espírita organizado ao Supremo Tribunal Federal para pedir numa audiência muito especial, concedida num tempo recorde. Foi enviado o pedido de audiência numa quinta-feira à tarde e na terça-feira de manhã a audiência estava acontecendo. O então presidente do Supremo Tribunal Federal nos recebeu e nós levamos a mensagem espírita pedindo para que não fosse colocada em pauta duas ações que pediam para que o Supremo liberasse o aborto no Brasil. Não foi colocado em pauta e a vida venceu. O presidente Supremo, sensibilizado com os argumentos que nós levamos, inclusive falando do querido Chico Xavier, levando obras para que o presidente do Supremo pudesse ler. Dr. Bezerra agiu. E durante os dias em que estive envolvido com isso, senti uma vibração tão especial. Algo tão especial que eu me sinto não merecedor. Era a presença do Dr. Bezerra em minha vida. Cuidou de mim, me colocou no colo, me levou ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Cuidou de mim para que a minha fala fosse mansa, doce e convincente. E ajudou que na pátria do Cruzeiro do Sul, na abençoada pátria brasileira, não fosse liberado o aborto. Então, o querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, a nossa eterna gratidão. É um espírito valoroso a que todos nós somos devedores, eternos devedores, do seu carinho, do seu cuidado para com todos nós. Ao Dr. Bezerra, nosso muito obrigado. Ao você, meu irmão, você, minha irmã, que está me assistindo nessa hora. Que Deus abençoe e que o Dr. Bezerra possa abençoar a sua vida, da sua família, hoje e sempre. Muito obrigado. Muita paz a todos. Queridos irmãos, ouvimos a exposição da noite de hoje, nosso querido irmão Hélio Ribeiro, que falou do Dr. Bezerra de Menezes. Nós queremos agradecer sempre o carinho, a atenção desse irmão, que está sempre disposto a nos auxiliar. Rogamos a Deus e a Jesus que seus caminhos sejam iluminados e sua tarefa missionária na casa de Batuíra continua sempre
surtindo os efeitos de acolhimento e amparo. Vamos, então, encerrar a nossa atividade da noite. Convido a todos para que elevem-se os seus pensamentos a Deus, a Jesus novamente, agradecidos pela palestra e rogando a esse Pai de amor que possa nos dar força, ânimo e coragem para enfrentarmos esse momento difícil que estamos passando. Cada um nesse momento mentaliza os seus entes queridos, buscando pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Dr. Bezerra de Menezes, médico das Pleiades espirituais, possa ir aos ambientes de sofrimento, em especial às casas de saúde, onde nossos irmãos estão passando por esse período de aflição e sofrimento através dessa pandemia. Que as equipes espirituais e espíritos luminares que foram designados pelo Mestre Jesus para atuarem nas crosta terrestre possam acolher a todos aqueles irmãos que venham deixar o corpo físico e retornarem à pátria espiritual. E aqueles que permanecem ainda sobre o sofrimento desse vírus possam receber a assistência e o carinho espiritual. E também rogamos aos nossos irmãos que atuam na linha de frente, envolvidos na tarefa da saúde, e eles possam também ser inspirados e amparados para superar e suportar esse momento de intensas atividades que estão fazendo. Que a tua luz, Divino Mestre, ilumine todos os lares nesse momento e aqueles irmãos que estão sentindo a dor da perda recebam o carinho e a atenção da nossa querida Mãe Maria Santíssima. Que a tua paz, Jesus, o teu infinito amor nos envolva e permaneça conosco hoje e sempre.